Pode vir, fica à vontade. Oi. Adoro, a gente toda vermelha já, ó. À vontade. Então, esse novo quadro aqui dos podcasts que eu quero começar a colocar no YouTube e no Telegram, como eu já tinha te falado, é para dar uma guinada em algumas pessoas. Trazer elas à realidade, dar um fôlego de vida. E você é uma das pessoas que eu vejo como uma grande superação dentro desse mercado de sobrancelhas, e você sabe disso, porque a gente conseguiu conversar, que você me disse sobre a sua história. Eu sei que tem muitos pontos aí importantes para serem pautados aqui nesse podcast. Então eu quero que você fique aí à vontade para contar para os meninos um pouco da sua história, o que te fez alavancar, o que você acha que foi importante para que você se tornasse hoje em dia uma referência, ser buscada aí para ser professora, né, de tantas alunas. O que você achou que fez a diferença na sua vida? Me conta um pouquinho da tua história, por favor. Bom, eu sou Paula Mendonça. Hoje em dia eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo. Porém, desde o início, eu não vim de família que pudesse me proporcionar coisas, né, materiais muito grandes, e eu sempre fui muito vaidosa, sempre corri atrás demais das coisas que eu gostaria de ter, e comecei, desde muito novinha, na área da unha. Ia pelo bairro da minha casa, onde eu morava, no interior do Rio, com uma maletinha. Eu lembro que eu voltava, ainda estava no Jornal da Globo. Era muito tarde, minha mãe ficava doida porque eu só tinha 14 anos. Então eu lembro que nessa época eu fazia a unha de todas as pessoas. E logo depois eu me inseri, né? Fiz um curso normal. Nesse curso eu precisava estudar o dia inteiro. Então eu tive que reduzir a questão de atendimentos. Comecei a olhar crianças para poder conseguir ter um dinheirinho no final de semana. E entrei no meu curso normal, que até então era a minha paixão. Curso normal, no caso, é a formação de professores. E no caso foi a minha paixão, mas desde o primeiro ano que eu pisei, eu falei que nada seria para sempre, que eu precisava mudar. E eu sempre acompanhei meus pais, né, como professores, e eu falava, não, eu gosto, admiro, mas não quero ser professora pro resto da minha vida. E aí eu fiquei dando aula, durante 5 anos eu dei aula, e num determinado momento da minha vida resolvi sair de casa, morar sozinha, sem meus pais, criar independência. E o que aconteceu que você precisou sair de casa? Qual start que te deu que você teve essa decisão? A independência que a gente vai adquirindo dentro da gente, maturidade. Eu já não tinha mais como ficar mesmo no ambiente que eu estava vivendo, e resolvi. Falei, não, agora cresci, sou uma mulher e eu preciso disso. Eu sempre gostei muito de me desafiar, e foi desafiador demais naquela época, porque eu recebi um salário de professora. Quanto? Recebia R$900 na época. E era muito difícil para mim me estruturar, mesmo que na cidade que eu morava o aluguel fosse baixo, eu pagava R$300 no meu aluguel, mas mesmo assim, para você manter uma casa e adquirir tudo que você pretende, almeja na vida, é muito difícil. Então eu cresci, a primeira casa que eu fui foi na cara e na coragem, era dentro de no caso eu morava num quintal onde um senhor criava um monte de galinhas, e para passar pela minha casa, para chegar na minha casa, tinha que passar pelo galinheiro. E era só Jesus na vida. Era arroz para tudo quanto é lado, galinha, rato, de tudo que você possa imaginar. E eu levava as pessoas com muita felicidade para dentro da minha casa, porque ali era o meu espaço e ali era onde eu me sentia à vontade, onde eu tinha conseguido, mesmo que fosse um quadradinho, era o que eu tinha conseguido com o meu dinheiro. E a partir dali tudo foi mudando na minha vida. Eu vi que eu precisava realmente crescer, tanto profissionalmente quanto financeiramente, porque se eu não desse esse boom na minha vida, se eu não mudasse, não teria quem fizesse por mim. E nessa época você já tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Quando você decidiu morar sozinha? Sim. E aí eu sabia que a partir dali já não tinha mais ninguém, não tinha mais meu pai e minha mãe para fazer nada por mim, era eu sozinha. E fui com a cara e com a coragem, assumi minhas turminhas por muitos anos, fui professora e fui muito grata. Acredito que hoje em dia, o que me fez ser o que eu sou hoje em dia, tem muito, muito ainda da minha profissão. E depois dessa casinha que eu vivi, dentro dessa casa mesmo, eu já sabia que eu tinha que dar uma mudada em alguma coisa, reverter esse quadro. E aí eu comecei a vender bijuteria, onde eu ia para todos os lugares com a minha maletinha de biju na mão, ia para o centro do Rio aos sábados para repor material e voltava. E como minha cidade era pequenininha, era a sensação da cidade.
Até que eu uni o útil ao agradável, comecei a fazer a sobrancelha das mães dos meus alunos e comecei a fazer a divulgação, até que eu consegui comprar uma moto e consegui sair pelo bairro atendendo, né, a domicílio. Mas antes de atender a domicílio, eu ia com uma malinha de rodinha, que de tanto andar no paralelepípedo, a rodinha saiu. Até eu conseguir ir de moto e conseguir fazer meus atendimentos, eu ainda penei um pouquinho. Mas graças a Deus deu tudo certo, fui para uma casinha melhor no ano seguinte, consegui a minha independência, através da sobrancelha eu conquistei muitas coisas mesmo, até que eu resolvi, aconteceu, né, de já não estar me sentindo à vontade no ambiente que eu estava, já estava, assim, batendo, pulsando no meu coração a vontade de largar tudo para entrar nesse mundo. E eu tinha a questão de uma aluna minha que precisava muito de mim. E eu falei pra ela, eu prometi pra mim mesma que eu só largaria tudo depois que eu cumprisse a minha missão com ela. E aí eu pedi muito discernimento a Deus, muita sabedoria para saber o que eu faria, qual era a decisão que eu deveria tomar. E na semana seguinte, no dia seguinte, foi num domingo, no segunda-feira a mãe dela veio me contar que ela não ficaria mais na escola. Então, assim, aquilo foi, eu chorei, mas chorei assim de felicidade, né, por Deus ter me dado a resposta que eu tanto queria. E também chorei de tristeza, né, porque é uma vida. Então eu sabia que ali estava terminando minha missão como professora. E me doeu muito, mas tudo passa. E aí logo depois, né, no ano seguinte, né, que foi 2019, é um ano recente, mas que foi o ano da mudança. Eu resolvi sair do interior. Antes, né, eu ainda continuava nessa dupla jornada de vir e atendia em muitos lugares. Era Campo Grande, era Nilópolis, Paracambi, e ficava Barra da Tijuca, ficava me desdobrando até realmente me dedicar só à Barra da Tijuca e sair do interior do Rio. Às 5 da manhã eu tinha que pegar o ônibus. E eu saía muito cedo, estava de noite ainda. Então você morava em Mendes, no interior do Rio. E ia pra Barra da Tijuca todos os dias. E voltava. E voltava. Chegava em casa por volta de umas 11h30, meia-noite, para poder estar de volta no dia seguinte. Quanto tempo era de viagem da sua casa? Umas 3h30. Ou seja, 6 horas por dia você gastava dentro de um ônibus? Dentro de ônibus. E várias baldeações, né? Porque até chegar lá eram trens, eu pegava dois trens, né? BRT e ônibus. Todos os dias. Então era muito tenso mesmo, mas eu fiquei durante um período assim, até que finalmente eu consegui vir morar pra cá. Um sonho realizado, porque eu jamais imaginaria de conseguir. Sempre sonhei em morar num ambiente que eu gostasse, que eu quisesse, assim, e um lugar que eu escolhesse para ser meu. E graças a Deus deu tudo certo. E desde então eu me dediquei só ao meu trabalho, caí de cabeça mesmo. Hoje em dia, né, graças a Deus eu tenho meu estúdio, que foi um presentão de Deus, assim, numa hora muito boa da minha vida, e que eu sentia muito essa necessidade dentro de mim de ter o meu espaço, de poder mostrar para as pessoas quem eu realmente era e qual é o meu objetivo, porque eu acredito muito que a gente tem um propósito de vida, e eu sempre tive esse propósito dentro de mim. Antes eu mudava a vida de crianças e agora eu tenho a oportunidade de mudar a vida de mulheres, então é uma coisa assim que eu jamais vou deixar, jamais vou abrir mão. Hoje em dia eu tenho tido a oportunidade de ensinar tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu viro noite para pesquisar, porque eu falo que eu sou muito curiosa e eu não me canso de conhecimento. Então, hoje em dia eu consigo entregar para as minhas meninas tudo aquilo que eu conheci, toda a minha realidade, e deixá-las evitar com que elas passem por tudo que a gente passa, que a gente sabe que é muita dificuldade, né? No início a gente passa muita dificuldade, até mesmo insegurança, para executar técnicas e coisas que a gente vê. Então eu também tenho gostado demais de passar isso para elas e mostrar que as coisas são simples e que se eu consigo, todas conseguem. Nós somos humanas, somos iguais. Eu sempre falo que é só questão de querer. Para, reflita, decida o que você quer da sua vida, que você é capaz de tudo que você almeja e conquista. Linda história. E Paulinha, eu passei assim próximo de você, né, em alguns momentos aí, eu estava próximo de ti, e você falava durante muito tempo comigo sobre a questão do excesso de trabalho, de como lidar, né, com aquele excesso de trabalho, porque até um tempo atrás você não tinha tantos clientes, você queria se dedicar. Até que quando você decidiu se dedicar e com tanto empenho, a sua agenda começou a lotar, e você teve muita procura, e você querendo atender todo mundo, não querendo dispensar ninguém,
Como é que foi esse período pra você, de tipo, de estar com muitas pessoas e a ansiedade? Fala um pouco assim pra mim, porque eu passei por isso, tenho certeza que muitas meninas que vão estar ouvindo a gente também passam por isso. Como foi pra você passar por esse processo de ansiedade? O que você faz atualmente pra tentar equilibrar? Conta pra mim o que você sentia. Eu tenho dentro de mim uma autocobrança muito grande. E a gente, quando se cobra para ter tudo muito perfeitinho, a gente acaba se machucando, se ferindo muito, porque o dia a dia a gente sabe que não é planejado. Por mais que a gente tenha um planejamento, aquilo não acontece ao pé da letra. E eu tinha uma resistência muito grande em entender que isso acontece, né, com todos nós. Então, o que aconteceu? No meio disso tudo, eu busquei uma terapia, busquei me entender, me perdoar por certas coisas que acontecia. Eu sou humana. Então, eu comecei a pausar algumas fases. Se eu tenho um curso para dar, hoje eu não vou ter atendimento para me preparar para o meu curso. Se eu tenho um atendimento que vai exigir muito de mim, que a cliente precise de um pouco de mais de atenção, ou que eu sei que eu vou levar um pouquinho mais de tempo, eu não faço correndo. Eu pauso, eu respiro, e para poder atender todas elas da melhor maneira possível, para que elas se sintam realmente acolhidas e se sintam especiais, porque é isso que eu quero, que elas venham aqui cuidar da autoestima e também saiam satisfeitas, como se elas tivessem sido muito bem tratadas. Então, eu parei, deixei aquela afobação de querer tudo muito rápido, de querer aglomerar muita coisa junta e resolvi respirar. Se é para curso, eu preparo o meu curso, eu sento, eu planejo, por mais que eu saiba que no dia pode acontecer algo de errado, eu tento reverter aquilo, mas bola para frente. Sem querer te contar, te contando, você sentiu que isso interferia na tua vida, vamos lá, na tua saúde física, no seu relacionamento com o teu marido, no seu relacionamento com Deus? Você acha que essa tua agitação toda, esse querer abraçar tudo e só estar focado na sobrancelha e não dividir essa sua atenção para outras áreas da sua vida, isso mexeu com o teu casamento, mexeu com a tua saúde? Olha, eu me cobrava muito porque foi um período que mudou tudo. Pra eu vir pra cá, eu acabei casando e pra mim também foi novo. Então eu me cobrava pra ser a esposa que eu sempre imaginaria que eu fosse e me cobrava pra ser a melhor profissional que eu gostaria que fosse, né? Dentro de mim eu tinha isso, assim, nos meus maiores sonhos eu falava, não, eu vou ser dedicada. E a gente sabe que no dia a dia a gente tem que se dividir como mulher, como profissional. E no início era um conflito. Mas graças a Deus, com muita paciência do meu esposo e muita paciência assim que eu tive depois que eu fui adquirindo comigo mesma, eu acabei colocando tudo em ordem. Mas no início afetou muito. Afetou porque a gente acaba não tendo vínculo, né, com as pessoas, a gente se afasta de família, a gente se afasta das pessoas que são importantes pra gente, pra se dedicar ao nosso sonho. A gente sabe que isso realmente é necessário, mas tem um período. E exatamente, tem um equilíbrio, tem que haver esse nível, né, senão tudo em excesso não dá certo. E não adianta a gente ter tudo voltado assim ao financeiro, ou então milhares de clientes sem dar o atendimento legal e também sem cuidar da nossa saúde. Hoje em dia eu vejo o quanto isso é importante, porque eu falo, a gente lida com as pessoas, então se a gente estiver ruim, nada flui. Então, nossa cabeça e nosso corpo estando bem, o nosso trabalho é executado de uma maneira linda e as pessoas sentem o nosso amor. Quando não tem isso, não tem. Eu acho que você já deve ter visto, mas uma das frases que eu sempre falo dentro do... Não é só sobrancelha. Não é só sobrancelha. Você, como uma profissional da área de sobrancelhas, você entende isso? E se sim, por quê, Paulinha? Fala para essas meninas, por que não é só sobrancelhas? Não é só sobrancelhas, a gente lida com vida. É uma vida que são expectativas. São pessoas que vêm não só como cliente, como pessoas, alunas, que vêm na intenção juntam economias para vir dar uma virada, é uma chave, sabe, que vira na vida da pessoa e elas depositam essas expectativas na gente, como se a gente tivesse tudo aquilo para poder oferecer. E realmente nós temos, só que não é só sobrancelha, é muito além disso. A gente aqui dentro se torna psicóloga, a gente se torna coisas que a gente nem imaginaria só simplesmente por entender e ter a sensibilidade que aqui nós somos humanas e a gente precisa muito deixar as pessoas à vontade, com que elas se sintam realmente bem e sintam com que fosse realmente o momento delas. E aqui elas têm uma amiga, né? E realmente não é só sobrancelha. Isso, depois que eu te conheci, eu realmente entendi que não é só sobrancelha. Você pode fazer alguma coisa, não há ninguém nesse mundo que te prova ao contrário. Parabéns. Obrigada, amiga. Obrigada. Oi, princesa. Você tá quente? Tô quente.
Ai, Tô quente. Ai, amiga, foi bom. Muito bom. Eu falei que eu não ia chorar. Chegou uma Quase. Quase.